O fundo Olá, tá pessoal! aparecendo. Olá, pessoal! Muito boa noite! Estamos ao vivo, Fabrícia Gomes. Estamos aí para todo o Brasil, todo o mundo, né? Digamos assim. Estamos no YouTube. Fabrícia, muito obrigado, tá, por aceitar o meu convite. Fabrícia Gomes vai fazer uma rápida apresentação. Antes de mais nada, agradeço a presença de todos que disponibilizaram um tempinho aí para participar dessa live, tá? Esse talk show, um modelo de apresentação que a gente tem trabalhado aqui com o Viana Júnior, com a Fundação Getúlio Vargas, trazendo sempre uma pessoa de referência de determinados assuntos. Fabrícia, seja muito bem-vinda, a palavra é sua, tá? Muito obrigado por estar aqui. Boa noite, pessoal. Stênio, eu que gostaria de agradecer pelo convite de vocês, né, para estar aqui falando sobre esse tema que eu considero tão importante. Meu nome é Fabrícia Gomes, eu sou psicóloga, sou coach também e sou especialista em inteligência emocional. Então, esse assunto eu sou suspeita para falar, porque é um assunto que eu tenho paixão por ele. Trabalho muito com desenvolvimento de líderes e profissionais e acho que é um tema muito aplicável à liderança, à carreira, né, dos profissionais, por ser uma competência muito importante para a alta performance de qualquer profissional, né? Então, a inteligência emocional, ela está ligada a grande maioria das competências que são necessárias para a alta performance, como, por exemplo, relacionamento, liderança, persuasão, influência, empatia, né? Imaginem um profissional que não tem essas competências, né? É o que a gente fala, às vezes a pessoa tem um QI alto, né? Uma pessoa extremamente inteligente, mas se ela tiver um QE, um coeficiente emocional baixo, não adianta, né? Eu já vi várias pessoas perdendo oportunidades de serem promovidas porque tem um coeficiente de inteligência emocional mais baixo, precisam se desenvolver, né? Então, daí a importância do tema. Viu, Ok, muito legal. Agora, Fabrício, agora nesses tempos, a gente está falando muito sobre Covid, muitas lives foram desenvolvidas com esse tema. A gente falou sobre suprimentos, logística, falando sobre relações trabalhistas, e agora a gente está trazendo uma profissional da área de inteligência emocional, tá? Você consegue fazer um link sobre o que está tendo hoje no mercado, o que a gente está vendo, vivenciando hoje no mercado empresarial, e a importância de se trabalhar essa questão dessa inteligência emocional nos dias de hoje? O que você acha? É um momento que a gente está sendo muito procurado para falar desse assunto, né? Porque as pessoas estão meio perdidas, a questão do isolamento social está trazendo algumas consequências, né? Algumas pessoas aí com crise de ansiedade, de depressão. Então, de fato, a gente está sendo muito demandado para falar sobre esse tema. Então, assim, uma questão muito importante, Stênio, que eu falo é o seguinte: a gente não é criado para expressar as nossas emoções, né? Desde criança, você ouve assim: homem não chora, engole o choro, como se a gente não pudesse sentir as nossas emoções. E aí a gente vai crescendo com uma certa tendência de reprimir essas emoções, só que quando a gente reprime, geram uma série de coisas, né? Gera insônia, gera ansiedade, gera depressão, obesidade. Então, uma coisa que eu tenho falado muito para as pessoas nesse momento tem que expressar as emoções de alguma forma, né? Outro dia eu estava fazendo uma live para algumas lideranças de uma empresa e falei para eles: é interessante vocês criarem, inclusive, momentos com a equipe para falar de outros assuntos que não sejam assuntos profissionais, até para que as pessoas expressem as suas emoções. Porque só da gente falar sobre o que a gente está sentindo, né, o que está acontecendo, a gente já consegue elaborar muito do que está acontecendo, né? Então, de fato, está sendo um assunto muito falado, né, no nosso momento aí atualmente. Ok, muito legal. Vamos ver qual que é a primeira pergunta? Tá? O que seria, então, de fato, inteligência emocional? Antes de responder, só uma questão. Para quem está ouvindo aí, fique à vontade, tá? Ou no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, para colocar a sua pergunta, que a nossa equipe técnica ela vai disponibilizar aqui a pergunta aqui para a Fabrícia responder, tá certo? Então, a gente tem a nossa primeira pergunta. Então, o que seria inteligência emocional
Rapidamente, coloca um exemplo aí para a gente, por favor. Uhum. Então, a inteligência emocional, ela está relacionada a praticamente tudo que a gente fala e tudo que a gente faz, né? Realmente, Stênio, às vezes as pessoas confundem um pouco a questão da inteligência emocional com o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é um dos pontos dentro da inteligência emocional, que tem muito a ver com a autorregulação, que é a capacidade que a gente tem de conseguir controlar os nossos comportamentos diante das emoções que a gente sente. Eu falo o seguinte, muitas pessoas falam assim, eu preciso aprender a controlar minhas emoções. É muito difícil você conseguir controlar uma emoção. A emoção está ali, né? Você sente medo, você sente raiva, você sente tristeza, alegria. O que você consegue controlar é o seu comportamento diante da emoção, né? Então, a inteligência emocional, ela está relacionada a isso, com tudo que a gente fala, com tudo que a gente faz, e ela é a capacidade da gente conseguir conhecer e gerenciar as nossas emoções e também conhecer as emoções das outras pessoas, que aí está muito relacionado com a empatia, com as habilidades sociais, né? Então, é um conceito mais amplo, não é um conceito só de eu consigo controlar ou eu não consigo controlar, entendeu? É interessante você colocar esse posicionamento. Aí eu pergunto, acho que muitos ouvintes devem ter essa pergunta, e isso deve surgir rapidamente, mas como controlar, por exemplo, os impulsos, essas emoções? Quais são as estratégias, metodologias para isso acontecer? Uhum. Eu acho que é interessante a gente colocar um exemplo, né, para explicar melhor. Primeiro, assim, para desenvolver inteligência emocional, né, algumas pessoas perguntam: dá para desenvolver a inteligência emocional? Dá. A inteligência emocional é uma competência que dá para você desenvolver como qualquer outra. Você não precisa nascer com ela, né? Então, a primeira coisa é você ter autoconhecimento, você se conhecer como que você age em determinadas situações e, às vezes, até com determinadas pessoas. Por quê? A gente tem que tentar identificar quais são os gatilhos que nos fazem ter uma determinada reação diante daquela emoção, tá? Então, por exemplo, outro dia eu estava atendendo um cliente numa sessão de inteligência emocional e ele veio me contar o seguinte, ele falou, Fabrícia, eu não tenho dificuldade, eu não sou de relacionamento, eu não sou uma pessoa explosiva, mas outro dia eu tive uma reunião com um par do meu trabalho, que era um outro gerente, que é par dele. Essa pessoa falou uma coisa, falou assim, você não cumpriu com o que você prometeu, e, na verdade, não tinha sido culpa dele, é porque a produção não tinha conseguido por algum motivo, mas ele ficou muito irritado diante daquela frase, né, daquela questão que o profissional falou, e explodiu com ele. Falou, né, você não pode falar assim comigo, o que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que eu não cumpro com a minha palavra? E aí, quando a gente foi entender, aprofundando um pouco mais, a gente descobriu que, diante daquela fala do colega dele, aquilo tinha ferido, que é um valor relacionado a honestidade, né, a valores de justiça que ele sempre teve desde pequeno. Então, ele concluiu, falou, olha, realmente eu não sou uma pessoa explosiva, mas diante dessa situação, e aí ele foi lembrar que isso já tinha acontecido em outras situações. Quando a pessoa toca em alguma coisa, em alguma situação que lida diretamente com o valor que ele tem, ele explode, entendeu? Entendi. E aí tem uma coisa que se chama matriz da vida, que a gente estuda dentro da inteligência emocional, que é o seguinte: a emoção, ela sempre desemboca numa crença que normalmente você pode adquirir. Você pode ter adquirido uma crença, ou o que a gente chama de programa emocional, de experiências anteriores, experiências negativas que você teve, e aí você vai criando as crenças. Essas crenças, né,
né? Então, no caso dele, esse foi um comportamento de explodir com o outro gerente que trabalha com ele. Então, diante disso, quando ele consegue perceber que nesse tipo de situação ele estoura, né? Estoura com as outras pessoas, ele começa a se conhecer melhor, né? Começa conhecimento, autoconsciência, e quando acontecer a situação, ele consegue se controlar melhor. Então ele pensa, ele pode mudar um pouco o pensamento, pensando assim: olha, ele não está fazendo um ataque pessoal a mim, né? Isso é um valor que eu tenho, mas não quer dizer que ele está me atacando, entendeu? Então, na verdade, é assim, um pensamento que gera uma emoção, que às vezes gera uma crença e que gera o comportamento. Porque, às vezes, Tênio, a gente acha que a emoção vem primeiro, mas o que vem primeiro é o pensamento. Porque o pensamento, ele é muito automático, né? O nosso cérebro emocional, ele processa as informações de uma forma muito mais rápida do que o nosso cérebro racional. Então, é por isso que, às vezes, a gente faz as coisas sem pensar, né? A gente age por impulso, porque é muito rápido e quando você viu, você já falou, né? Entendi. Você falou, você já fez alguma coisa. Entendi. Bom, vamos fazer o seguinte: tem um ouvinte querendo fazer uma pergunta, é o Kleber Bracarense. Qual o principal ponto diferencial da inteligência emocional? Estênio, cortou um pouco, eu não consegui entender a pergunta. Ok, o Kleber está fazendo a pergunta que é o seguinte: qual é o principal ponto diferencial na inteligência emocional? O diferencial? Qual o principal ponto diferencial da inteligência emocional? É a pergunta do Kleber. Eu não entendi bem a pergunta. Entre. Com o que ele está comparando? Ele não colocou nenhum ponto aqui, tá? Ele só está falando o seguinte: qual é o principal ponto, ou seja, o diferencial de se ter inteligência emocional? Acho que é isso que ele queria dizer. Talvez um profissional que tivesse, que tenha trabalhado, que trabalhe inteligência emocional. Às vezes é isso que ele está querendo dizer. De novo, está cortando, eu não estou conseguindo entender. Você está perguntando. Você está com 4G? Ou você está no Wi-Fi? Não, estou no Wi-Fi. No Wi-Fi, né? Você consegue visualizar essa pergunta aí embaixo, logo abaixo do seu vídeo? Qual é o principal ponto diferencial da inteligência emocional? Será que ele pode explicar um pouco mais o que ele quis perguntar? Bom, Kleber, coloque a pergunta aí, por favor, Kleber. tá? Para ver se a gente consegue entender melhor, porque não ficou muito claro, não. Agora, Fabrícia, desliga o Wi-Fi e coloca no 4G. Vamos ver se melhora a sua conexão. Tá bom, vou tentar aqui. Tá. Só um instante, pessoal. Fabrícia está fazendo um teste na conexão. Bom, pessoal, antes de mais nada, a Fabrícia está fazendo outra conexão, está tentando fazer um teste. A Fabrícia, ela é especialista, tá, na área de inteligência emocional. Ela é coaching, tem mais de 10 anos de experiência na área de gestão de pessoas. Fabrícia está conectando. Fabrícia, está escutando? Nossa, piorou. Só um instante, tá, pessoal? A gente tem alguns problemas técnicos, tá?
Estou ouvindo o seu áudio, só não estou ouvindo o seu vídeo. Fabrício, me escuta? Pessoal, a gente vai tentar resolver esse problema técnico aqui. A gente volta em 5 minutinhos, tá bom? Só um instante, por favor, e agradeço a paciência de vocês. Oi, Fabrícia. Olá, me escuta, Fabrícia? Acho que voltamos, né?
Isso, voltamos. Deu certo agora. Bom, vamos continuar o assunto que a gente estava falando. Eu vou pedir para colocar a pergunta novamente na tela. Só um instante, isso. Flávio Galoni, tá, que é o nosso diretor, ele está falando o seguinte: neste momento em que o isolamento distanciou as pessoas e nós brasileiros, não temos a cultura de distanciamento de nossas emoções, se tornam mais afloradas. Quais as técnicas podemos utilizar para controlar nossas emoções nesses tempos de Covid? Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Estão ouvindo bem? Uhum. Tá? A sua fala está cortando para mim, mas vamos ver se pelo menos a minha não corta. Pelo que eu entendi da pergunta, o que a gente pode fazer para controlar diante desse cenário, né, que a gente está vivenciando hoje, certo? As emoções. Então, uma coisa que eu tenho as emoções, né? Uma coisa que eu tenho visto muito são pessoas com crises de ansiedade, né? E uma coisa que as pessoas estão errando muito, do meu ponto de vista, é as pessoas estão vendo notícias ruins o tempo inteiro, né? Tem uma coisa que a gente fala dentro da inteligência emocional que é onde você coloca o seu foco se expande dentro do nosso cérebro, né? O funcionamento do nosso cérebro é assim: onde você coloca o foco, seu cérebro fica meio preso ali. Então, se você está com foco em questões negativas o tempo inteiro, realmente fica complicado. Então, nesses casos, o que eu falo muito para as pessoas é: tem que tentar mudar esse foco. Mudar o foco para o lado positivo, né? De alguma forma. Então, tentar fazer alguma coisa que vocês gostem de fazer, tentar pegar aquelas coisas que estavam esquecidas, aqueles projetos lá do fundo da gaveta e retomar esses projetos, conversar com as pessoas que você gosta, né? Dar boas risadas. Algumas técnicas também super importantes é a meditação, né? Hoje em dia as pessoas estão falando muito de mindfulness e técnicas de respiração mesmo, técnicas simples de respiração. Então, por exemplo, no livro do Daniel Goleman, que é o livro de inteligência emocional mais clássico, ele fala que o ideal seria todo mundo fazer pelo menos 5 minutos de respiração por dia. Isso ajuda bastante. Então, a maior questão que eu digo aí é essa questão de fato, as pessoas tentarem mudar esse foco, sabe? Sair do negativo. A minha mãe, por exemplo, ela teve crise de ansiedade. Eu falei: você está proibida de assistir televisão, né? Jornal, Fantástico, enfim, porque dá vontade de chorar, né? Quando você assiste Exatamente. Exatamente. Bom, a gente tem uma próxima pergunta agora, tá? Vamos colocar lá na tela. Da Débora Teodoro. Como utilizar a inteligência emocional em grandes equipes? A inteligência emocional da liderança? Ou isso, em grandes equipes. Trabalhar a inteligência emocional da equipe. Isso, da equipe. Trabalhar a inteligência emocional da equipe. Então, como eu falei, criar momentos para vocês falarem das emoções, principalmente nesse momento que a gente está passando, é super importante. Né? Outro dia, um líder que eu atendo estava me contando que ele fez uma reunião específica com a equipe dele para que a equipe pudesse falar do que estava sentindo nesse momento. E aí, dali, surgiram várias questões que as pessoas estavam criando, fantasias na cabeça. A gente sabe que nesse momento as pessoas estão com receio de doença, de perder o emprego. E aí é o momento do líder trabalhar muito a questão da transparência, né? Utilizar de total transparência ali com a equipe. É claro que tem algumas coisas, algumas promessas que às vezes de fato não podem ser feitas, né? Então o líder tem que tomar cuidado com isso, mas usar de total transparência com que ele possa, né? E usar empatia, né, gente? A empatia, ela faz parte, ela está totalmente ligada à inteligência emocional, né? O líder, mais do que qualquer
profissional, tem algumas pesquisas que falam que os líderes que têm melhor, eles trazem mais lucro para a empresa, né? Então, o líder ele precisa desenvolver isso mais do que qualquer outro profissional, porque ele precisa ouvir a equipe, né? Ele precisa conseguir se colocar no lugar das pessoas para conseguir se relacionar bem. Eu queria depois indicar esse aqui, o Inteligência Emocional 2.0, que ele vai falar das habilidades sociais e das habilidades de relacionamento que você deve ter. Ele, inclusive, é bem interessante, Célio, porque ele tem um teste de inteligência emocional que você faz, ele te dá um relatório disso e tem tipo um plano de desenvolvimento que você pode trabalhar dentro dele para trabalhar, né, a sua inteligência emocional. É bem interessante. Qual que é o autor desse, Fabrício? O autor Isso. é Travis Bradbury e Jim Greaves. Ótimo, legal. Inteligência Muito bom. Emocional 2.0, tá? Uhum. Eu vou pedir a próxima pergunta sobre inteligência emocional. Tiago Coutinho, o que se pode fazer para eliminar possíveis crenças negativas que adquirimos ao decorrer da vida? Ah, essa é boa. E aí tem até uma pergunta que eu te faço, que fala sobre a questão de traços de infância. Eu já ia te fazer essa pergunta, eu acho que uma pergunta se encaixa exatamente com a outra. Como fazer para eliminar essas crenças negativas que adquirimos no decorrer da vida? Olha, essa pergunta, de fato, ela é mais profunda mesmo, né? Porque, como eu falei para vocês, as crenças, elas são construídas desde a infância, né? Então, às vezes, o seu pai falou assim para você várias vezes, olha, você não pode confiar nas pessoas, você só confia no papai e na mamãe, e aí você cresce realmente achando que você não pode confiar em ninguém, né? Os nossos pais, eles não nada, eles fazem isso de uma forma muito inconsciente, né? Então, por exemplo, esse trabalho que o especialista em inteligência é você voltar na história de vida da pessoa para que ela busque entender quais são essas crenças, de onde que ela adquiriu essas crenças, para ela conseguir ressignificar o presente. Né? Então, se eu descubro que eu sou uma pessoa que não confio nas pessoas, porque quando eu era criança, meu pai falava muito isso para mim, eu tomo consciência disso e aí eu preciso fazer uma mudança de mindset, né? Quando eu era criança, tinha capacidade de essas questões, mas hoje, como adulto, sabendo de onde vem isso, eu consigo trabalhar. Então, é você descobrir de onde vem essas crenças para você ressignificá-las. Entendi. Tá? Legal. Isso que você falou no início, que se chama gatilhos, como é que é a relação de gatilhos com essas crenças? Gatilhos emocionais. Está muito relacionado, porque o gatilho, ele é qualquer coisa que vai fazer com que você tenha uma determinada emoção, né? Então, ele pode ser um gatilho interno, que tem muito a ver com essas crenças, e ele pode ser um gatilho externo também, né? Então, o gatilho interno, as crenças, a gente está falando um pouco aqui. Mas, por exemplo, tem questão assim que eu acho que ela acontece bastante. Sabe, às vezes, você cara de uma pessoa e você não sabe porque aí você fala, nossa, que estranho, eu não gosto dessa pessoa, mas eu não sei por que eu não gosto dela, porque não tem motivo nenhum. Às vezes, se você fizer um trabalho interno, você fizer um trabalho ali de autoconhecimento, você pode descobrir que aquela pessoa tem características de alguém da sua família ou de alguém do seu círculo social que
é parecido com aquela pessoa, você associou aquilo no seu cérebro e por isso você não vai com a cara da pessoa, entendeu? Entendi. E pode ser um gatilho externo também, alguma coisa que tenha acontecido no seu dia ou no dia anterior, que aí tá tratando todo mundo mal e não sabe por quê, né? Aí, às vezes, você para pensar e fala, não, ontem aconteceu aquilo que eu fiquei irritada, será que isso está atrapalhando até agora, que eu estou descontando nas pessoas? Então, o gatilho ele pode ser tanto interno quanto externo, tá? Legal, muito então, interessante. Está muito relacionado com a... Ok. Vamos ver a próxima pergunta? Estênio, eu não estou te ouvindo. Vamos ver a próxima pergunta. Não estou te ouvindo. Luiz Arantes. Vamos ver a próxima pergunta, ok? Como desenvolver a inteligência emocional sem a ajuda de um profissional? É possível? Como desenvolver a inteligência emocional com a ajuda de um profissional? Pergunta Isso. essa? Sem a ajuda de um profissional. Como desenvolver a inteligência emocional? Sem a ajuda de um profissional. Tá. Então, sem a ajuda de um profissional, você pode trabalhar muito o seu autoconhecimento, né? Começando por aí. Então, você pode fazer treinamentos, fazer alguns testes que você pode, né, se conhecer melhor, alguns livros que você vai ler. Você pode pedir feedbacks das pessoas, porque às vezes a gente age de uma forma que a gente não percebe, né? Então, quando você tem feedbacks das pessoas, você se conhece melhor. Então, uma coisa que eu falo às vezes, principalmente para os líderes, pergunte para a sua equipe em que momentos que você acredita que eu fico irritado, que eu perco a cabeça, que às vezes eu dou uma má resposta, e aí você faz um compilado daquilo ali, né? E você vê quais são os padrões que você repete, né? E a partir daí você consegue buscar mudar realmente esses padrões. Né? Uma outra dica que eu acho bem interessante é você ter um parceiro de desenvolvimento. Né? Então, você ter uma pessoa para que você possa conversar sobre isso com ela e para que ela possa te dar feedback se você está evoluindo ou não. Né? Então, de fato, o trabalho com o profissional ele é muito mais aprofundado, mas se você não tem a oportunidade de fazer, você pode fazer várias outras coisas, né? Se conhecer, entender os padrões, técnica é você começar a notar ações emocionais que você tem do dia. E aí, no final daquela semana, né? Vamos dizer ali na sexta-feira, você vai fazer uma análise para saber, para entender aqueles padrões que você teve. Né? E a partir daí você procurar fazer as mudanças. Então, é um trabalho que dá para fazer. Né? Se a pessoa for em constante busca do autoconhecimento, dá para ser feito. Entendi. Mas com um profissional fica muito melhor, né? Com um profissional você aprofunda mais, você consegue trabalhar mais essa questão das crenças, né? Você tem um trabalho mais estruturado e mais direcionado, né? Mas se a pessoa não tiver a oportunidade de fazer, ela pode buscar outras alternativas. Perfeito, muito bom. Eu vou chamar a próxima pergunta. Patrícia Silva, que é professora aqui do Instituto Viana Júnior, está pedindo para falar a relação de inteligência emocional e liderança eficaz.
a relação entre a inteligência emocional e uma liderança eficaz, é isso? Isso. Eu acho que eu comecei a falar, é essencial para um líder ter uma inteligência emocional bem desenvolvida. Então, como eu falei, tem uma estatística, algumas estatísticas que falam que os líderes executivos que têm emocional, eles trazem para a empresa. Emocional é um ser um líder democrático, Só um instante, Fabrícia. O seu celular está carregando. Retire ele, por favor, do carregador, para a gente fazer um teste. Só um instante, pessoal. Estamos tentando resolver esse problema técnico. Já voltamos. Oi, Fabrícia. Está me ouvindo agora? Sim, perfeitamente. Vamos repetir a pergunta da Patrícia, que ficou ao ar. O que a Patrícia Silva, que é professora do Instituto Guiano... Oi? Eu só ia falar que a gente vai conseguir terminar essa live. Fala da relação da inteligência emocional e a liderança eficaz. Acabou picando o seu áudio. Repita para a gente, por favor. Uhum. Então, eu acho que eu falei um pouco no início da live que tem algumas estatísticas que dizem que os líderes que têm uma inteligência emocional maior são líderes que trazem mais lucro, né? Mais rentabilidade para a empresa. Por quê? São líderes que se relacionam mais com as pessoas. São líderes mais democráticos, que ouvem as pessoas. Então, as pessoas se sentem muito mais engajadas, né? Porque quando a pessoa ela se sente ouvida, ela fica mais engajada na solução e, consequentemente, o resultado é maior. Então, é aquele líder que consegue ter empatia para se colocar no lugar da pessoa, do funcionário dele, entender o que ele está passando, né? Por muitos ângulos. Então, porque, de fato, como eu falei no início, Stênio, as pessoas confundem muito a inteligência emocional só com equilíbrio, né? Eu tenho que equilibrar as minhas emoções, mas ela está muito relacionada às habilidades sociais, né? Então, é essencial que o líder desenvolva a inteligência emocional. Eu já vi várias pessoas deixarem de ser promovidas, pessoas extremamente inteligentes, capacitadas, porque não tinham uma inteligência emocional bem desenvolvida. Às vezes, o líder até consegue ser promovido, mas você percebe que isso não é sustentável, né? Quanto mais ele vai crescendo ali na hierarquia, mais ele vai precisando disso, porque ele vai precisar dedicar muito mais tempo à gestão das pessoas, né? Lidar com a questão ali de uma arena política, né? Para se relacionar bem com todos os níveis da organização. Então, de fato, a relação ela é muito direta, tá? Entendi, bem interessante. Quanto maior ou quanto mais se cresce na organização, mais pressão a pessoa
se submete, né? Então, a inteligência emocional ela é fundamental, talvez para todos os níveis hierárquicos, mas quanto mais liderança, saber lidar com a emoção do outro, seja isso um estagiário, um assistente, um analista, isso é talvez uma competência fundamental para os gestores de hoje, não é verdade? Bom, bem interessante. Vamos ver a próxima pergunta. O Renan Melo. Como devemos trabalhar o medo de tudo que é novo? Ah, Renan, tá com medo do Covid? O medo de tudo que é novo? Olha, Renan, uma frase que eu falo que é o seguinte: tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque as pessoas têm mania de achar que eu preciso parar de sentir medo para ter coragem. Só que isso não acontece. Você vai continuar sentindo medo. Então, você tem que agir com medo mesmo. Se você for ficar pensando e esperando até você tomar coragem, né, para fazer as coisas, você não vai sair do lugar, tá? Exatamente. Tive um professor de oratória, há uns 15 anos atrás, que ele falava o seguinte: se tiver medo na hora da apresentação, dê um passo à frente e sorria. E comece a apresentação. Não tem o que fazer. Dê um passo à frente e enfrente o seu medo. É um ponto bem interessante. Agora, tem uma outra pergunta. Só para dar uma dica com relação a isso, Stênio, Certo. quando você for... esse exemplo que você citou, né? Eu estou com medo de fazer uma apresentação. Uma técnica que funciona muito para mim é: pense numa situação onde você foi muito bom, onde você foi foda, onde as pessoas te elogiaram, sabe? Uma apresentação que você foi super bem. E aí você entra na apresentação com aquilo ali na sua mente. O seu cérebro vai te levar para você ter a mesma performance ali. Pelo menos para mim funciona muito. Pensamento positivo. Muito bom. Vamos ver a próxima pergunta? Não só... Ok. O Clóvis de Paula Pimenta, quais os tópicos mais importantes ao se tratar uma equipe de trabalho para levar a capacidade de sua inteligência emocional? Ah, Clóvis caprichou nessa aí. Quais os tópicos mais importantes? Quais os tópicos mais importantes de se treinar uma equipe de trabalho para elevar a capacidade de sua inteligência emocional? Eu acho que com a equipe está muito relacionada, principalmente, a cooperação e o trabalho em equipe. Né? Além de todas essas questões que eu falei, da empatia, do relacionamento, se você tem uma equipe que consegue trabalhar ali com foco num único objetivo, e o trabalho em equipe também está relacionado, né, à inteligência emocional. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem trabalhar em equipe porque elas são muito individualistas, porque elas não gostam do colega, né, porque elas não conseguem entender o lado dos outros. Então, o líder pode e deve fazer um trabalho para incentivar isso. Eu sei que não é uma coisa fácil, né? Eu, como profissional de RH, eu tenho 16 anos de experiência na área de RH, e eu já fiz vários trabalhos nesse sentido, nas empresas que eu trabalhei, né? Até hoje que eu trabalho também. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas fazer atividades e provocar momentos, às vezes até assim, sabe? Buscar, colocar metas coletivas para meio que obrigar as pessoas a trabalharem em time, e proporcionar alguns momentos para que elas façam isso, né? Para que elas colocar as pessoas para trabalharem juntas num determinado projeto, né? Então, se você vê que aquela pessoa não se dá muito bem com a outra, mas elas têm competências complementares, provoca ali uma situação para que elas precisem trabalhar juntas para que elas consigam resolver aquilo ali, né? Resolver aquela situação. Então, vai a dica aí de trabalhar na equipe, fortalecer essa competência entre as pessoas do mesmo grupo, não é isso? Vamos ver a próxima pergunta, tá? A próxima pergunta é do Felipe Souza, nosso aluno da FGV, do curso de graduação do quinto período. Na revista Você S.A. saiu o seguinte tema: o mito da resiliência.
pessoas resilientes passam por problemas mentais, por tolerar pressão e cobrança no trabalho. Como a inteligência emocional para ajudar nisso? Tolerância e pressão no trabalho. Nossa, eu acho que totalmente, né? A pressão, quando a pessoa não consegue lidar bem com a pressão, ela explode, ela espana, né? Costumo falar que ela espana. Então, mais uma vez, é uma questão de você se conhecer muito bem, saber em que momentos e que tipo de situação você não consegue agir bem, né, positivamente. E às vezes, gente, até uma questão de afastar um pouco ali do problema. Por quê? Quando você está com um problema muito grande para resolver e você está imerso ali, né, suas emoções estão... Você está imerso ali numa série de um misto de emoções mesmo. É interessante você se afastar um pouco daquele problema, né? Vai fazer outra coisa, vai fazer uma atividade diferente, vai fazer uma atividade física, depois volta, você vai ver que você vai voltar com uma cabeça diferente. Tanto é que, às vezes, algumas pessoas dão algumas sugestões que são simples, e você pensa assim, nossa, como que eu não pensei nisso antes, né? Às vezes é uma coisa boba, você poderia pensar, mas como você está tão envolvido ali na situação, você não consegue resolver. Então, a dica aí é se afastar um pouco, né? Fazer uma outra coisa e depois voltar com a cabeça mais descansada aí, né? O cérebro mais oxigenado. Ok. Eu acho interessante, eu tive uma líder, Norma Diniz, e ela falava o seguinte, Stênio, quando você receber um e-mail, tá, e se tiver muita raiva querendo receber aquele e-mail, sai, vai lá fora, toma um ar, pensa, depois você escreve. E ela pediu para fazer até uma experiência. Escreva um e-mail, deixa ele lá no rascunho, saia, depois leia. Você vai ver quanta bobagem você escreveu e quanta coisa você não queria dizer. Que você deixou suas emoções serem maiores que você naquele momento. Então, a impulsividade é dificílimo de ser trabalhado, não é verdade? É dificílimo de ser trabalhado numa equipe. Ótimo exemplo que você trouxe. E você acha que deu certo? Com certeza. Eu levo isso para minha vida inteira. Meus alunos me conhecem, alguns nunca me viram bravo. Eu penso 3 vezes, conto até 5. Consigo controlar. Tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Leandro, legal. Tem mais alguma pergunta aí? Bom, Kleber, tá? Ele refez a pergunta do início. Para quem utiliza as ferramentas de inteligência emocional, qual o diferencial? Os benefícios em relação a quem não utiliza a ferramenta de inteligência emocional. Ele está querendo fazer uma relação de quem utiliza e quem não utiliza. Qual que é a diferença de um profissional para o outro? Obrigado, Kleber, por reescrever a pergunta para a gente. Eu falei algumas coisas simples aqui, né, que não necessariamente são ferramentas estruturadas, mas que são dicas para a gente lidar, né, com a inteligência emocional. Com certeza, as pessoas que fazem esse trabalho de autoconhecimento, né, para ter uma autoconsciência também, né, autoconsciência é você parar e pensar. É isso que o Stênio fez antes de mandar o e-mail. Né? Ele parou, pensou, se afastou um pouco ali antes de ter uma atitude, né? Então, a pessoa que ela se trabalha dessa forma, né, utiliza algumas ferramentas, ela consegue ter um desempenho superior, né? Então, por isso que a inteligência emocional está tão ligada à alta performance. Eu acho... Isso acontece, às vezes, tem algumas pessoas que têm uma inteligência emocional não tão desenvolvida, que elas conseguem ter um bom desempenho, mas é mais difícil, né? Normalmente, isso não é sustentável e a pessoa não consegue ir muito longe na carreira, né? Pelo menos é a experiência que eu tenho, que eu já vi acontecer bastante. Não sei se eu respondi a pergunta do Kleber. Sim, respondeu. É um problema que talvez é um tema que está sendo trabalhado e é recente, né, Fabrícia? Não tem muitos anos que fala de inteligência emocional. Não tem muitos anos? Isso, eu acho que é um tema recente. Tipo,
Fala-se sobre administração de pessoas desde 1930. Fala-se sobre, né? Eu acho que é um tema relativamente recente, né? Sim, relativamente recente. Quem trouxe com mais força isso para o Brasil foi o Daniel Goleman mesmo, né? Que é o clássico. E hoje tem o Rodrigo Fonseca, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, é onde eu fiz a minha formação. E ele é um cara que traz alguns conceitos mais atuais, né, mais atualizados sobre o tema. Então, se vocês tiverem oportunidade, sigam lá a SBIE, né, que é a Sociedade Brasileira, e ele dá várias dicas, tem vários cursos nesse momento agora, né, que está sendo super trabalhada essa competência. Eles estão fazendo alguns treinamentos à distância. Então, é um cara que traz aí uma abordagem mais atual, né, para a inteligência emocional. O Instagram deles, SBIE. Vamos colocar isso na tela? Vamos? SBE. SBE, tá? Vamos colocar isso na tela daqui a pouquinho. SBIE. Ok, SBIE. Tá? O pessoal seguir lá a página deles, tem muitas informações. Isso aí? SBIE. Isso. Ok. Pessoal, fica a dica da Fabrícia aí. Tá? Agora, Fabrícia, hoje eu quero desenvolver a minha carreira, tá? Eu gostaria de assumir alguns cargos de responsabilidade, ter mais consciência dos meus atos. Qual que é a dica que você me daria aí para trabalhar essa inteligência profissional? Você já fez as dicas de alguns livros? Tem essa página aí no Instagram? O que você indicaria aí para um profissional hoje? Muitos alunos estão assistindo a nossa live agora. O que você sugeriria? Mais uma vez cortou, eu não consegui entender a sua pergunta. Sobre a inteligência emocional e eu como buscando uma vaga como gestor, tá? Qual seria a dica principal? Qual seria o caminho? Procurar um profissional, um livro, usar aí o SBIE, tá? Quais são as dicas? Hoje eu quero ingressar, eu quero melhorar essa competência. Como que seria isso? O que eu deveria buscar? Como eu acho que eu falei um pouco, se você tiver a oportunidade de procurar um especialista, né, tem alguns especialistas dessa área que vão fazer um trabalho mais direcionado para o desenvolvimento da inteligência emocional. Agora, não podendo fazer, né, a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer um investimento, é buscar o autoconhecimento através de cursos, né, treinamentos, livros. Esse livro que eu indiquei é excelente. Ele é muito prático, a linguagem dele é muito simples, né, de fácil entendimento, tem algumas questões bem práticas. Então, é isso, Estênio, buscar autoconhecimento, buscar feedback das pessoas, procurar entender os padrões que você tem para que você consiga controlar, para pensar, agir. Se você tiver um problema maior, aí, de fato, é interessante fazer esse trabalho de aprofundar mais na sua história de vida, né, para entender as crenças e buscar uma ressignificação. E buscar esse parceiro de desenvolvimento, né, que são pessoas que vão te dar feedbacks para que se você está evoluindo ou não, né, porque muitas vezes a gente não consegue perceber tanto, né? Muito interessante. O Clóvis, ele está nos fazendo mais uma pergunta. Vou pedir para colocar na tela a pergunta do Clóvis. Tá? O Clóvis está perguntando: existe algum tipo de teste para se identificar o nível de inteligência emocional de uma pessoa? Tem o livro que você indicou agora há pouco, né? E tem esse teste no final. Ele tem um teste. Tá? Coloca na tela de novo o livro para a gente ver. Ele tem uma chavinha, que é um código, que você entra no site e consegue fazer o teste. Tem outros testes também, tá? Tem uma instituição conhecida também, a Conquer, que eles estavam até oferecendo aí um treinamento de inteligência emocional na quarentena. Eu sei que Sim. Eles têm um teste também.
Então, tem alguns testes que podem ser feitos para que o profissional tenha esse primeiro diagnóstico, né, digamos assim. Ótimo. Bom, Fabrício, a gente está encaminhando para o final agora. Eu vou pedir para colocar os seus contatos. Temos aqui inúmeras perguntas, não vai dar tempo de responder todas elas. Para quem quiser fazer outras perguntas, a gente vai deixar aí na tela o seu WhatsApp, né? E também o seu Instagram. Para quem quiser seguir a Fabrícia, fiquem à vontade, pessoal. A Fabrícia é uma pessoa muito disponível, uma pessoa que tem conhecimento muito bacana nessa área de inteligência emocional. Tá? E eu queria pedir, Fabrícia, para você dar um fechamento aqui. O que seria, então, o ponto mais importante que a gente talvez deixou de colocar aqui, alguma coisa que a gente pode contribuir ainda para esses ouvintes sobre esse assunto tão importante? Stênio, eu acho que a gente já conseguiu abordar, sabe, o essencial da inteligência emocional. Uhum. Acho que os participantes foram bem felizes nas perguntas que eles fizeram, porque a gente conseguiu passar por muitos pontos essenciais, né? Então, se vocês quiserem se aprofundar muito no tema, eu dei alguns no Instagram muito sobre esse assunto, né? E a gente pode continuar batendo esse papo aí, tá? Tá certo, ótimo. Pessoal, tá aqui o endereço do Instagram da Fabrícia Gomes, tem aqui o WhatsApp dela também, para quem quiser fazer contato, e essas informações, elas vão ficar na descrição do vídeo. Logo mais a gente vai disponibilizar esse vídeo na íntegra, tá? Para quem quiser rever, para quem quiser ver alguns pontos a gente teve alguma falha técnica aqui, mas vai dar tudo certinho ali dentro para vocês, tá bom? Fabrícia, agradeço a sua participação, muito obrigado pelo seu tempo é precioso, eu sei, a gente costuma marcar um horário, tá? Fico muito feliz de você ter cedido esse tempo com a gente aqui, tá? Foi fantástico. Desejo aí sucesso para você nessa nossa quarentena aí em Belo Horizonte, tá? E aguardo aí, até a próxima, vai ser bem legal, tá bom? Um grande abraço para você, pessoal, até mais, tá? A gente vai divulgando aí as próximas lives, tá? E é isso, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite.